Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Respira Comigo. Hoje a gente está aqui com a doutora Raíza e a doutora Rayane. Sejam bem-vindas ao nosso podcast Respira Comigo. Obrigada. Do nosso número de episódio, que eu não sei qual é, mas a gente está aqui contando inúmeros episódios, sendo que no 24 a gente termina, tá? Nós vamos falar hoje sobre sinusite tem cura? Melhora a respiração se eu ficar livre dela? Vamos responder algumas dessas perguntas juntos? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, curta, faça a divulgação entre os parentes, entre aquele pessoal que sabe que tem sinusite e acha que é um negócio eterno. Então, curtam o nosso canal, sigam e nos assistam esses episódios anteriores. E aí, meninas, tudo bem? Vamos falar o que hoje à noite? Vamos falar sobre Sinusite. catarro, né? Basicamente Meleca. catarro, né? Eu estou um pouquinho, inclusive, tem um paciente hoje que sou eu. Nossa, Olha só que delícia. beleza, entendeu? Para justamente a gente falar o que é catarro, o que é muco. E assim, começando pela doutora Rayane. É normal a gente produzir catarro, doutora? Você esqueceu de falar, né? Que hoje você tá com a sua dupla dinâmica lá da clínica, né? Ah, mas é claro. Isso. Esse é meu Dupla braço, de os meus R's, dois né? braços direitos. Meu Deus. Eu tô muito bem acompanhado aqui hoje. Muito obrigado. Catarro é Bom, normal? vai falar, né, que a gente tá aqui com um tema que o otorrino ama, né? Catarro. Tudo que todo mundo tem nojo, normalmente, dentro da nossa área, a gente tem ali o contato direto e é o maior prazer que a gente tem de ter o catarro saindo. Então, Melhor que ficar. Melhor que ficar. melhor, Melhor com que ficar. certeza. Bom, todo mundo produz catarro, né? Na verdade, o muco, que é essa substância que às vezes a gente chama de catarro, ela é produzida pelas nossas células que tem lá dentro do nariz e ela serve para várias funções, né? Desde mediadores inflamatórios, células de defesa, umidade. Ela vai estar ali permeando todo o nosso nariz e os seios da face, né? Que já vimos em episódios anteriores, né? Que é como se fosse um labirinto dentro do nariz, do tanto que ele é grande. E as características que esse muco que vai ter ali dentro vão ser diferentes de acordo com os quadros que nós formos sendo ao longo da vida. Então, todo mundo vai produzir, algumas pessoas vão produzir em épocas diferentes, em maior ou menor quantidade, né? Para quem mora aqui em Brasília, a gente sofre bastante, principalmente por conta da umidade que é um pouco mais baixa, principalmente nessa época do ano. Então, é muito importante que esse muco seja produzido para limpar o nariz, fazer as suas funções, e os cílios ali de dentro do nariz vão drenando tudo que é produzido de anterior para posterior. Então, a gente vai acabar ali tendo a deglutição do que vai caindo ali no fundinho do nariz, e é a história natural do nosso catarro que fica dentro do nariz, né? E tem assim, do mesmo jeito que a Raine falou, então, normalmente, é normal e é bom que a gente produza muco, né? Sim. Por causa de uma pancada de funções que ele tem, proteção, umidificação, igual você É o falou. primeiro mecanismo de defesa, né, do nosso Isso. corpo. E o problema, assim, o catarro, ele não é ruim. O negócio é a quantidade e a espessura dele. Isso. Então, ou seja, já começa a ter um problema se chega aquela criancinha xixelenta, né? Com o catarrinho aqui descendo, e ela fica que jeito? Né? Exato. Fazendo isso. Catarro tem que produzir. Tem que Mas produzir. se tá incomodando, aí você já tem que ver, uai, o que tá acontecendo? Por que tá produzindo secreção demais? Ele tá tendo que se defender demais de quem? Né? E essa questão dessas crianças que são muito catarrentas, Rai? Rai, Isa. Essas crianças que são muito catarrentas, chegam lá no consultório, tudo. Você tem algum esquema para falar assim, isso aqui tá mais para uma sinusite bacteriana. Isso aqui tá mais para uma sinusite alérgica, que é o teu métier principal. É muito desafiador, porque assim, tudo começa com uma boa história clínica. Porque geralmente o pai já chega lá e fala assim, eu não aguento mais. Esse menino está toda hora no pronto-socorro, ele está toda hora tendo secreção, com uma tosse. Porque, assim, o catarro, ele dá diversos sintomas, né? E que vão se confundindo na criança. Porque a criança entrou na creche, a criança entrou na escola. Será que realmente é só um resfriado? Será que é uma rinite? Será que é uma sinusite? E aí vai tendo aquela história clínica. Vocês são alérgicos, pais? Aí entra naquela história que a gente conversou. Tem uma história familiar de alergia?
Ah, doutora, não, ninguém é alérgico na minha casa. Eita. Aí você, ué. Então foi um baita de um azar, tá com resfriado, uma IVAS, vamos viral, principal causa. Doutora, já fizemos vários tratamentos, o negócio não... Aí a gente já pensa mais numa questão bacteriana. Investigar, né? Exatamente. Tá. E no final das contas, o que é a sinusite, doutora Rayane? Bom, acho que é uma coisa super comum e acho que, particularmente, a gente escuta muito, né? A pessoa que chega no consultório, você tem algum problema de saúde? Não tenho nada, assim, só tenho meio rinite, sinusite, labirintite, otite, tem tudo, né? Aí preenche todos os cheques ali dentro do otorrino. Bingo, né? Você é o paciente do otorrino. Mas, na verdade, sinusite é qualquer inflamação dos seios da face, né? E aí... It é uma inflamação. It é inflamação, isso. Quando a gente fala sinusite ou rinocinusite, né, que seria o completo, nariz e seios da face, né, que é o prefixo ali de nariz e seios da face, enfim, vai ser qualquer inflamação. E é muito importante, igual a Rai estava falando, de topografar exatamente a história natural dessa doença para a gente entender em que momento que a pessoa, a criança, o adulto, o idoso vai se encaixar dentro ali. Porque a gente sabe, né, dentro que a gente vai ter as sinusites que têm características virais, bacterianas, crônica, recorrente. Então, assim, dentro de toda a avaliação, a gente precisa separar, porque os tratamentos vão ser diferentes, né? Então, quando a gente tem uma inflamação dos seios da face, ela começa de uma forma, ela pode evoluir, melhorar, piorar, recorrer. Então, quando a gente põe no gráfico e aí acaba observando como que é, a gente precisa diferenciar isso, porque o tratamento vai ser de acordo com os sintomas, né? E é muito legal também quando a pessoa ela consegue identificar que está começando a secreção. Então, quando você tem uma rinite, você tem isso aí, o quê? Uma inflamação só da mucosa, da parte só anterior. Então, você puxa, se eu não tratar, isso aqui vai virar uma inflamação de toda a parte dos seios. Então, assim, aí já começa um tratamento e não deixa evoluir. Então, a sinusite, ela pode ser, igual a Rai falou, alérgica, né? E essa sinusite alérgica, ela pode evoluir para uma bacteriana. Pode. Se não for tratada. Se não for tratada. Né? Então, ou seja, chega o paciente lá e fala assim, doutor, eu tô com a minha sinusite atacada. E aí, você quer fazer o quê? Gruda no teto, gruda no pescoço do paciente, o que você faz? Nossa, meu Deus do céu. Primeiro, né, a gente vai avaliar. A gente respira fundo, é isso daí. E vamos lá avaliar o paciente. Mas, assim, igual você falou, a alérgica pode evoluir da mesma forma que uma viral, né? Os fatores vão mudando, o ambiente do nariz vai mudando e aí aquilo acaba formando um ambiente favorável para uma bactéria acabar se proliferando, enfim. Mas, igual a Rai falou, os pacientes normalmente têm uma certa... Os pródromos, né? Eles têm um sentimento anterior, assim, isso aqui vai complicar. Ele sente. Isso. Às vezes, até se conhecer, torna eles um pouco ansiosos pelo tratamento mais rápido, ou então por um... Já que é antibiótico, logo o negócio tá lá numa infecção, tipo, aguda, não tem nem 2 semanas, né? O negócio... Já quer logo... já quer a prescrição, porque é o medo, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que... É chato, né, dizer? Você tá aí você tá há um mês tossindo, a gente tá aqui acompanhando a sua evolução. A sua já tá crônica. Já tentei tratar, não quer, tá, gente? Isso aí é ele mesmo, tá aí com essa tosse. Mas acaba que, por ser uma coisa muito chata e que causa sintomas ali, altera a voz, fica lá com a cabeça doendo, dor de cabeça, enfim... não dorme direito, o nariz fica entupido. Então, acaba que os pacientes têm medo. E é essa ansiedade que eu acho que é o mais difícil da gente tratar, né? Tratar a ansiedade do paciente em relação. Porque, como ela falou, 3, 5 dias. Você tá vendo, o paciente não tem nenhum sinal de alarme, tá ali com os pródromos habituais, né? Tá ali. Fala pros pacientes. São sintomas, né? São sintomas iniciais. Isso. Então, tá ali. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca. Antes da pessoa que não tem enxaqueca, quem tiver enxaqueca não tem nada a ver com sinusite, tá, gente? Pode dar dor de cabeça, tá? Mas antes de ter enxaqueca, ela sente aquela aura, aquelas coisinhas, aqueles piscar sempre. Isso é um pródromo. Isso. Né? E aí, então, tem pessoas que já têm os pródromos da sinusite, né? Quando vai começar, tá só na rinite, mas ela já sabe que o negócio vai complicar. Assim, esse negócio que deixa a gente meio um pouquinho chateado do paciente virar e falar assim, eu tô com a sinusite atacada. O que eu fiz, né? Depois de tanto tempo, o que eu ponho na minha cabeça? O paciente fala, eu tô com a sinusite atacada. Pode ser sinusite mesmo. A sinusite, ela pode ser, igual você falou, viral, né? E o exemplo da viral é o gripão. É o resfriado. É um resfriado, um gripão. A viral pode ser isso. A alérgica é o que você vai falar muito daqui a pouco. Que, ou seja,
A rinocinusite alérgica, que é um nome bonito que a gente dá, né, no Medicase, rinocinusite alérgica, que é uma inflamação tanto no nariz quanto nos seios paranasais. Ela já é mais parecida com a nossa rinite alérgica. Entendeu? E a rinocinusite bacteriana, que é aquela que precisa literalmente de antibiótico, a gente tem que tratar, tem que avaliar, fazer exame, tudo, essa a gente vai tratar com antibiótico. Então, ou seja, existe a rinocinusite fúngica também, que pode dar um champignon aqui dentro, faz Sim. conta que é um champignon, mas dá um fungo dentro dos seios paranasais, né? Tem umas certas populações que têm mais a facilidade para isso. Quais são? Nossa Senhora. De Imunodeprimido. Imunodeprimido, o que mais? Pessoas que têm descontrole de pressão. Aí você quer abrir De mesmo o leque? Não. Tipo assim... Não, só porque eu falei da fúngica fúngica. alérgica. Só porque eu falei da fúngica, Oh, só meu porque eu falei Deus da do fúngica. céu. Porque bola fúngica pode dar em qualquer pessoa. Isso, mas o cara que não lá precisa tem ser imunocomprometido. A glicose grande, como é que chama? Diabético. Isso. Qualquer imunossupressão. Isso, qualquer imunossupressão. Qualquer imunossupressão. É o vozinho que está imunossuprimido por causa da idade. Pacientes é o que têm diabético. leucemia, doenças hematológicas, Isso. Essa é da quimioterápicos. fúngica. Essa é Sim, da da fúngica. Então, ou seja, nessas mais comuns zonas que a gente tem aqui, aí eu acredito no paciente que ele tem uma sinusite atacada. A minha sinusite atacou. Né? E a gente vai tratar uma delas de acordo com o que precisa. Nas crianças, nos adultos que chegam lá para você, com essa parte mais que tem os sintomas de espirrar, de coçar o nariz, que fica o tempo inteiro, que piora nessa época do ano que está mais seco aqui. E aí, como é que faz a sua investigação? O que você pergunta para esse paciente? O que você pede? O que você vai notar para poder fazer um tratamento certeiro? Em relação a... Alérgica. Entendi. Quando chega o paciente... Você vai fazer alérgica, daqui a pouco você faz a bacteriana. Quando chega o paciente para mim falando, doutora, é sempre nessa época do ano. Mudou o clima. Acende a sirene, alérgico. Doutora, é sempre quando eu volto da casa da minha mãe, porque lá tem 55 gatos. Ou da avó que tem... Como é que chama? Exato. Como é que chama aquele negócio, aquela bolinha? Naftalina? Naftalina. Então, você vai pegando pela história. E você vê, não, doutora, eu sempre fui assim, desde criança, sempre faz o caminho da lesma. Tem gente que fala assim, tá sempre fazendo assim, aí faz o caminhozinho da lesma. Sempre fui uma pessoa extremamente catarrenta. Sempre... Você, bom, essa pessoa tem uma rinocinusite alérgica, ela tem alguma coisa que ela entra em contato que faz com que ela produza mais secreção. E quando ela sai desse contato, ela melhora. Então, não é uma coisa viral nem bacteriana. Ela produz mais secreção quando ela entra em contato com aquele alérgeno que, para ela reconhece como um agressor. Porque eu sinto cheiro do pelo do gato e eu não produzo secreção. A resposta imunológica dele é quando ele sente o cheiro, quando ele entra em contato com aquele, né, alérgeno, faz ele produzir mais secreção e ele tem os sintomas. Então, ele consegue identificar claramente o início com a causa. Né? A causa é quando eu faço isso, a causa é quando eu faço aquilo. E se você não fizer? Aí não tenho nada. Na verdade, tem pessoas que não querem abrir mão do seu fator. Exatamente. Aí Seu entra, fator alérgeno. Aí Aí é entra complicado. os tratamentos mais personalizados para cada um. Pois é, esses pacientes, igual a Rai falou, que não querem abrir mão dos seus fatores que causam essa crise, tipo, um gato velho que tá lá, não quer. Deixa o gato morrer. Se fosse um, né? tranquilo. Geralmente vem em pares, em pior. trias. Tem uns 5. Eu falei, você tem um gato sobre lá, um IgE do paciente, que é uma célula, né? Se fez alergia, 1000. Mas você só tem um gato? Não, doutor, então, tem um 7. Eu, entendi. Meu Deus, se multiplicam rápido. Eles gostam. O que você faz nisso? Nesse caso, a gente faz um tratamento personalizado com a imunoterapia para gato, né? Mas não é só gato. Tem gato, cachorro, tem paciente lá que ama jogar futebol e é alérgico à grama. Ele faz imunoterapia com a gente com grama. Né? Então, tem vários tipos. O cara vai espirrar quando... Não abre mão do futebol dele, tudo, de campo. Meu Deus. E ele faz imunoterapia com a gente com grama. Igual, tem paciente que você falou já que faz imunoterapia para não deixar o cachorro ir embora. Exatamente. Não é isso? Para cachorro, para gato, grama, ácaros são os mais comuns. Temos para vários tipos. Legal. Engraçado, porque assim, por exemplo, uma coisa que entra bem na sua área, né, Rai? Porque é muito bom essa interface que a gente tem e trabalhar junto, porque a gente sempre tem um suporte, né, uma coisa a outra. A gente vai tratar, nós iremos tratar as sinusites virais, bacterianas, fazer a avaliação,
Mas tem aquela pessoa que é a recorrência, né? Aí ela fica indo e vindo. A gente já descarta fator anatômico, a gente descarta que a pessoa tenha qualquer coisa no nariz, né? Que esteja impedindo a drenagem do seio, que faça com que ela tenha uma predisposição a desenvolver realmente quadros recorrentes. Mas em que momento você para pra pensar em investigar uma imunodeficiência? De pensar assim, pô, essa pessoa aqui não. Você investiga em todo mundo, sempre pede. O negócio é que eu já investigo em todo mundo, né? Porque assim, será que é uma baita de uma azar que essa pessoa tá pegando um resfriado, uma IVAS, né? O tempo inteiro. Um tempo inteiro. Será que essa pessoa realmente tem rinite? Ou será que essa pessoa tem uma deficiência na imunidade que faz com que ela tenha maior predisposição a ter alguma infecção? Então, assim, vários pacientes, gente, não é só um não, vários pacientes chegam lá achando que tem rinite. Na verdade, ele tem uma imunodeficiência, principalmente de IgA, que é uma célula imunológica que faz com que a pessoa tenha bastante sintomas nasais, rinite. Geralmente são infecções sinopulmonares, né? Então, nesse caso, entra como nas nasais. Mas, então, no meu caso, todos os pacientes que chegam lá, por eu já ter esse viés, todos eles já recebem uma investigação. E não é nem questão de ter viés, né? Porque, assim, sinceramente, eu não sei investigar isso. Tá muito fora, né? É muito fora. E, assim, graças a Deus nós temos você. É sério, porque, assim, sai do nosso métier. Sim. Porque esse paciente, eu vou fazer a minha culpa pelos otorrinos, me desculpem meus colegas, mas vocês vão ver que a grande maioria tem essa realidade. É aquele paciente que a gente volta no consultório, começa com corticoide nasal, com antihistamínico, antialérgico, soro fisiológico, pede para mudar tudo. O cara já mudou tudo. Esteriliza o quarto dele. Não melhora. Doutor, eu continuo de jeito. Doutor, eu continuo de jeito. Vamos trocar de corticoide. Né? Tem muitos hoje em dia para fazer. Troca de corticoide, troca de antihistamínico. O cara passou o ano inteiro desse jeito, numa constante que já ficou úmido, já secou de novo, né? Exato. Já teve desfile de 7 de setembro, já ficou seco de novo, já teve problema. E tá aí? lá. E a gente firme e forte, a gente não sabe o que mais faz. E aí? A conduta mais adequada e, assim, e mais Aí nobre tem alguma coisa errada, aí você tem que ver, pô. é a gente indicar pro alergologista. Pra gente... Ou é uma... Desculpa te cortar. Ou é realmente um azar, ou não, você tem uma imunodeficiência, ou a gente só não achou qual é o causador dessa sua secreção. E aí investiga. O problema é que nessa coisa, a gente até pede pro paciente, não, quando você sai de Brasília, vai pra praia, vai melhorar tudo. Tem os pacientes que melhoram, né, por causa de umidade. Mas esse cara volta, doutor, foi a mesma coisa. Aí você fica desesperado. E eu não fico mais desesperado, por quê? Você tem a raiz. Exatamente. Você, primeira vez isso aqui, como você é, mas com Diderot eu falo, caramba, então Diderot já... já tentou de tudo, já né? tentou de tudo. Então vamos lá. Não, mas eu tentei de tudo que a gente sabe, eu tô rindo, né? Assim, Eu falei, cara, se o Diderot mandou pra mim, é bucha. Vamos lá. Meu Deus do céu. Mas assim, muito engraçado. A gente falou da parte alérgica, né? Que a maioria... E as pessoas que acabam... Que é que você tá rindo? Não, eu tô rindo porque ele tá... Eu tô rindo porque eu tô rindo. Entendeu? Entendi. Voltando aqui a entendi. parte... Meu Deus. Mas o Didi tava tirando foto da gente pra fazer alguma coisa, né, Didi? Não. Vai, natural. Pra tirar... Pronto, vai, desculpa, vai. Não. As pessoas falam, e aí nessa questão da ansiedade da pessoa querer se tratar e já entrar com antibiótico e tal, não sei o quê, normalmente a frase minha sinusite está atacada está atrelada a preciso tratar com algum tipo de antibiótico. É isso então, mesmo. Vem o combo, né? Chega pra gente tudo aquilo. E aí, lógico, a gente quer melhorar todos os sintomas, a gente tenta os sintomáticos, e hoje em dia, pela facilidade, a gente vai falar em outros episódios sobre a questão da automedicação, mas os pacientes já testaram todas as combinações possíveis de medicamentos que tem na farmácia, então você fala lá uma marca, já tentou isso, já tentou aquilo, já não sei o quê, ou é alguém que já vem viciado em corticoide, né, tanto oral quanto nasal, enfim. Porém, as pessoas não têm noção que, cara, pouquíssimos, a gente falando de tipo, prevalência de doença, sinusite bacteriana não é uma coisa super comum, né? Não Dentro da evolução, são pouquíssimas. E hoje em dia, lógico, aí tem toda a questão de Covid, né? Coisas que bizarrices que aconteceram depois do Covid, que acabaram tendo toda essa mudança. Mas, por exemplo, no pronto-socorro, né? Na época do Covid... Antes eu atendia normal, depois do Covid, nossa, incidência de otite bizarra, né? Em adulto.
Tipo, você só pegava otite em criança, só aquela evolução natural da criancinha catarrentinha e tal, não sei o que, lá, virava otite. Adulto, né? A gente sabe de todas as alterações que a gente tem de proteção da questão da via auditiva num adulto e que chegava adulto com otite. Então, assim, tem as suas coisas, mas é pouco. E as pessoas acham que sinusite bacteriana é o negócio mais comum do mundo. E já querem tratar, né? E aí... Várias... Ainda ter aquela paciência de fazer uma bela de uma lavagem nasal. Sim. Né? Que a principal é a viral. A Sim, gente sabe com que é o quê? certeza. A bela higiene. Mas, sim, demanda tempo, né? E hoje o mundo... Não. O que a gente mais quer é tempo. Então... Eu falo para meus alunos o seguinte, que o objetivo deles é não me passar vergonha depois que se formam, né? E aí o que acontece? Quando você dá um antibiótico por pressão do paciente, quando você está no pronto-socorro, você dá, doutor, só melhora com tal antibiótico. Eles chegam falando isso mesmo. Entendeu? Quando você dá um antibiótico por pressão do paciente, ou por você ficar com a consciência tranquila, não, mas de qualquer forma eu estou tratando. Se precisar, eu estou tratando. Entendeu? Gente, aquilo lá faz um mal danado. Sim. Antibiótico mata coisa ruim. E coisa boa. Mas mata coisa boa. E se não tiver a coisa ruim, lascou. Entendeu? Então, ou seja, tem que ter parcimônia com isso. De repente, o antibiótico começa a não funcionar mais, que é a tal da resistência bacteriana. E aí, né? quando for precisar realmente... Quando for precisar, você está lascado. Interno. Entendeu? Mas me conta, a gente falou muito de sinusite, Quais são os sintomas mais comuns dessa danada dessa sinusite? Secreção. Obstrução. Nariz entupido. Espirro, coriza. Dor de cabeça. Halitose. Mau hálito. Por quê? Pela secreção, né? Isso, o catarrão vai descendo lá na garganta, né? E o catarrão descendo na garganta que vai produzir o quê? Tosse. Né? Então, ou seja, são coisas que a gente sabe que vai acontecendo. Aperto no peito. Isso. Aqui, né? Dor na face, né? E assim, junto com isso, vem a febre. Quando a gente pensa mais em alguma coisa, febre baixa quando é mais viral e a alta quando é mais suspeita de bacteriana. O bichinho fica molinho, quietinho ali no canto, entendeu? Tosse bastante, não consegue dormir à noite, porque quando deita o catarro desce, não é isso? E começa a tossir à noite. Por isso que o paciente tosse mais à noite nesses casos. Sim. O que mais? São os sintomas mais comuns, né? Os sintomas mais comuns. Que acabam se tem muita gente com desenvolvendo. otite também agora, né? Sim. Ouvido. Acaba tendo... Reflui, né? Todo esse catarro que tá ali tentando sair por todos os lugares. E acaba, às vezes, escapando mesmo. Indo pro ouvido e... Acaba gerando um quadro associado, né? Não é mais comum em criança, com certeza. Mas não tão comum em adulto. Em criança, comum não é, né? Também não é uma complicação. Sim. É uma complicação bem rara. É porque é comum São que é as celulites enviesado. periuretárias, Você fala assim, entendi. São... Vocês estão entrando nas complicações Não aí? não vamos entrar nas não, complicações, que é um episódio mais pra frente. Tem né? esse episódio tem também? Esse Então tá episódio bom, eu já ia também. falar alguma coisa aqui, mas Não. enfim. Então, só para dar um spoilerzinho, sinusite pode matar? Pode alejar? Também. Então, beleza. Assistam o nosso próximo episódio. Próximos, né? Próximo, 20. Vai vir por aí. Alguma vai coisa. vir por aí. Tá, e aí a gente entra, vocês falaram sobre os sintomas, tudo, o que é a sinusite, vai falando a questão do viral, bacteriano e a fúngica aí do champignon. Shiitake. O shiitake, não, tem isso que parece shiitake, né? Quando a gente tira aquela coisa... Meu Deus, enfim, não quero deixar ninguém sem comer shiitake. Quando a sinusite... Quantos episódios de sinusite normalmente um adulto tem num ano? 2. 2. Não mais que isso, né? Não seria o ideal. Não é mais... Né? Sim. Então, ou seja, seguramente com 1, 2 está dentro da média ali. Sim. Não é isso? Sim. Começou a ter mais episódio, ou começou a aumentar o tempo desse episódio, dessa crise que ele está tendo, a gente começa a acender. A pensar já em... Sim. E aí ela vai ser classificada, ou seja, está durando muito mais do que o tempo deve durar, a gente chama de crônica. O Mais pessoal do que 12 semanas, né? Isso, porque o pessoal de casa fica mais tranquilo. Sim. Beleza. Vamos numerar, né? A sinusite crônica, por exemplo, ela pode estar relacionada a alguma outra coisa, além dessa questão de uma deficiência da imunidade, alguma coisa anatômica desse paciente? É uma obstrução, né? Pode estar favorecendo aquilo ali, não está resolvendo
Aí eu encaminho para você. Beleza. Caminho pra raio. Assim, dentro da nossa parte, né, a questão da sinusite crônica, a gente divide didaticamente, né, na otorrino em uma rinocinusite crônica com ou sem polipose, né? Pólipos, o que seriam esses pólipos, né? Já adiantando para as pessoas. São pequenos edemas de mucosa que acabam formando bolsinhas dentro do nariz. E a gente vê realmente algo bem claro, parecendo uma bexiga uma bexiga bem clarinha, cheia de um líquido amarelo. Então, ele vai fazendo como se fossem uns brotamentos ali dentro do nariz e essas coisas vão crescendo lá dentro, né? Sabe como que eu relaciono isso? Assim, se bem Tenho que eu- até medo, mas Não, como? não, gente. Pô, eu dou aula na hora do almoço, né? Então, às vezes, tem um aluno lá que tá comendo ali na hora do almoço, uma marmitinha, tudo. O pólipo, eu penso ele muito como uma uva verde descascada. É, E fica dentro do nariz, aquilo lá, pendurado. sim, Não é isso? sim. E assim, esse pólipo, o que vai acontecer que ele vai dar uma sinusite crônica, Rai? Ele O que vai ele faz? Ele obstrui via de Obstrui drenagem. O que é uma via de drenagem? Ele é Pro a povo abertura entender. do seio. O seio tem um buraquinho para sair o catarro que é produzido Isso. lá dentro e o pólipo acaba obstruindo, tampando a saída. Uhum. Tampando a saída do seio. Aí esse seio, todo o muco que ele produz ali pelas células vai enchendo, enchendo, enchendo. Em algum momento, ele acaba servindo de meio de cultura. Aí, esse paciente que tem uma sinusite crônica com polipose, que vai estar com obstrução, ele tem sinusites agudas de repetição. Repetitivas. Então, porque o seio está sempre tampado. Então, vai, trata com antibiótico, volta. Então, assim, para ligar as coisas, a gente produz catarro o tempo inteiro. Sim. Esse catarro tem a função dele benéfica. E a gente está cheio de seios paranasais, ou seja, são cavidades dentro do rosto, que tem várias teorias para deixar mais leve a cabeça e tudo mais, mas também para ter essa parte de aquecimento do ar para chegar bonitinho lá no pulmão. Não é isso? Sim. Beleza. Quando tem algum aspecto de entupir essa drenagem, ou seja, os ductozinhos que fazem esses seios paranasais drenar para dentro do corredor central, que é o nariz, aí pode dar sinusite, não é isso? Sim. Sendo que uma das coisas que dá sinusite são os pólipos nasais. Sim. Que são essas uvas descascadas que eu falei. Aham. As bexiguinhas d'água Eu que você gostei falou. dessa comparação. Mas parece mesmo, né? E aí, pólipo nasal, tem cirurgia para isso? Tem. Tem. O problema do pólipo é que ele é inimigo do fim, né? A gente faz uma cirurgia para tentar abrir, tirá-los. E ele tem uma resistência, ele acaba voltando. E ele volta, e ele volta. E aí esse paciente acaba tendo... Já vi pacientes sendo submetidos a várias cirurgias. Porque é uma tentativa, né? Graças a Deus, hoje em dia... Calma. Ai, meu Deus. não posso Então a gente falar. pode falar que o pólipo nasal ele pode ser igual um rabo de lagartixa. Sim. Gostou dessa, Didi? Sim. Rabo de lagartixa. Corta, cresce, corta, cresce. Essa vai dar um corte bom, né? Tá, beleza. Mas aí você falou que fica nessa resistência. Faz uma cirurgia, faz duas, faz três. E o que a gente tem de bom hoje que pode melhorar a vida, a qualidade de vida desse paciente, doutora Raíza, que seja uma opção pela cirurgia? Hoje a gente tem vários medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos muito alvo específico, né? Que são os medicamentos são os imunobiológicos, né? Que eles vão agir diretamente na fisiopatologia daquela formação do pólipo, não só do pólipo, como de outras doenças. E o pólipo nem cresce, na Massa. verdade. E se ele já existir, ele reduz. É óbvio que é muito legal essa interação entre a cirurgia e já iniciar a medicação Uma para o casadinha, pólipo nem né? crescer. Mas, claro, se a gente tem um paciente que, poxa, já operou 8, 10 vezes, diabético, hipertenso, não sei quantos estentes no coração, você vai ter coragem de botar ele numa mesa cirúrgica? Nunca. Já começamos com a medicação. E a experiência que a gente está tendo é muito boa. Graças a Regressão Deus isso existe, né? muito boa dos pólipos. Porque até um tempo atrás a gente falava, vai pra cirurgia, tem que limpar, porque tem que desobstruir isso aí. E aí, o que vai acontecer? A gente não garante que... Porque isso junto com o pólipo, ele pode crescer lá em cima no negócio do olfato lá da vida, e o paciente chega com o quê? Anosmia, não sente cheiro de Não nada. sente cheiro, É. né? Não Chega sente... a comer comida podre e não sentir. Esse é o caso que a gente tem lá na clínica. Sim. Anosmia. Então, ou seja, a própria cirurgia, ninguém falava assim, você vai melhorar sua perda do olfato. Mas com
o advento desse tópico que está relacionado dentro da medicina de alta precisão, Sim. a gente pode até melhorar esse olfato desse paciente, não pode? Nossa, a felicidade dele foi sentir o cheiro do café. Sentir o cheiro do café. Nossa, fazia tempo, doutor, que eu não sentia o cheiro do café. Meu Deus. Feliz. E a gente fala que a anosmia, ou seja, a perda do olfato, está muito presente hoje mais em dia por causa daquilo que você falou, do Covid, né? Sim. Agora, imagina essa pessoa ter perda do olfato por um tempo assim determinado por causa de uma doença que é tratável. Tanto com cirurgia, quanto tratamento clínico, ou, dependendo do caso, associar os dois tratamentos. Então, parece que a gente tem que usar o compartimento que está entre nossas duas orelhas, né? Que chama cabeça, para pensar justamente o que precisa ser feito para cada tipo de paciente. Sim. Não é isso? Sim. Beleza. Tratamento especializado. O tratamento especializado, ou seja, personalizado. Não é isso? Isso aí. Tá. E aí, a gente tem um outro tópico aqui, alterações estruturais que cooperam para as recidivas. Na verdade, é isso, né? Que a É o gente tava- pólipo. Tem o pólipo da rinocinusite crônica com polipose. Isso. Tem o paciente que não tem pólipo, que ele pode ser, por exemplo, um edema da mucosa, Um inchaço. um inchaço da mucosa, ou teve algum trauma que teve uma mudança do crescimento ali, traumas pequenos, né? Quando a pessoa ainda está em fase de crescimento, que acaba obstruindo. Eu tenho uma pergunta. Ask a question. Um baita de um desvio, Baita. pode? Pode, não pode, Rai? Sim. Com Só se for um certeza. baita, né? Não, assim, dependendo da localização, ele pode não Pode. ser, mas se na localização, ele acaba gerando... Tem a carninha lá, que é o corneto médio. E do lado do corneto médio, tem a entrada do seio maxilar. Se tiver um desvio, né, Rai? Naquela Precisa nem região ser muito significativo. que ele tá? empurra essa carninha e que entope essa região de drenagem do seio, Entendi. lascou. Então, às vezes, ou seja, alterações anatômicas que a Rai estava falando, desvio de septo, essa carne inchada, hipertrofia de corneto que a gente tem, que se for um edema de mucosa relacionado a um processo alérgico, gente, às vezes até com tratamento clínico a gente já melhora os quadros de repetição dessa sinusite, não é isso? Sim. Né? E assim, isso está muito relacionado também com os hábitos do paciente, não é isso? Sim. Eu costumo falar o seguinte, que existem outros irritantes que ficam meio obscuros no dia a dia do paciente. É aquela criancinha que vai para fazer natação. E aí? O cloro? O cloro? O cloro. Não, é porque isso é uma coisa que eu escuto, porque tem gente que fala, nossa, eu melhoro. Com cloro? Tem gente que fala, doutor, quando eu saio da piscina, nossa, melhor com a maravilha. E Mas é comum acontecer não, isso? não é o comum, é o contrário. É Ah. por isso que eu falo, uai, gente, o que tá acontecendo? Imunodeficiência, tô brincando. Mas eu escuto. Sério? Que melhora com cloro? Não, com cloro, natação. Não, assim, natação, tudo. Na natação. Eu falei assim, nossa, eu saio da natação, tô respirando e tal. Eu falei, nossa, mas eu esperava que fosse... Mas tá bom, vai ver aquela piscina ozonizada e tal. Às vezes Xixi, caldas novas, aquela coisa toda. Aí volta com otite, né? É, Trata a volta sinusite, com- mas volta com volta com a otite otite. externa, né? E também Tudo os fatores bem. irritativos, né, que você quer dizer, assim. Isso. Né? Perfume também. Perfume. Doutora, tem alergia cândida. Eu queria qualquer um que respirar um pote cheio de água sanitária. Então, vai ter. Ah, mas eu achei que eu era alérgica. Eu falei, não, qualquer um que também que enfiar a mão, vai descamar. Sim. Então, tem também que fazer essa relação. E aí o ambiente, né? Sim. Igual você falou. Controle ambiental é o primeiro passo. Todo paciente chega assim, controle ambiental. É uma coisa que a gente fica reiterando sempre na otorrino, né? Existe um fator do paciente e existe o que está cercando o paciente. Como diz o outro, no que você trata essa parte que está cercando o paciente, já vai ajudar, não vai? Sim. E muita gente acha que é besteira. Não é. E não é, gente. Controle ambiental, quando feito direitinho, resolve 60% dos casos. Sem matar o gato. Sem matar o gatinho. Tá certo. Coitados. De novo a gente nesse assunto dos animais. Meu Não, mas Deus, vão gente, é prender só- o Diderot. não, Sério. É uma Luiz coisa... Amel, cadê? Vamos falar de fofoca. Mas eu acho assim que, como o tema do episódio é sinusite, se eu tratar, melhora a respiração se ficar livre dela, enfim, é bom as pessoas, resumindo, né, terem em mente que não é só uma sinusite, Sim. da mesma forma que você pode ter uma rinite e pode ter uma sinusite, você pode ter uma rinite sem ter uma sinusite, né? Não é uma coisa. Às vezes o seu sintoma é uma rinite que não está controlada adequadamente, às vezes é realmente uma sinusite, uma rinocinusite alérgica. A gente vai ter os tempos de evolução, né? Então,
Se você está tendo um quadro, por exemplo, no início de poucos dias, tem uma chance muito maior de ser um quadro viral, né? Ou um descontrole de um quadro alérgico, e você está evoluindo, algo de errado está acontecendo, você precisa passar por uma avaliação. Se você é uma pessoa que está tendo quadros de repetição, vale a pena Tem também uma coisa errada, né? fazer uma avaliação. Por quê? Se for um fator, e aí a gente entra dentro, né, das ramificações do diagnóstico, se for um fator que está tendo uma recorrência, que a gente olha, não tem nada estrutural, nada da nossa parte anatômica, você precisa fazer uma investigação imunológica para ver se é uma deficiência. Se você tem alguma alteração estrutural, talvez seja uma pessoa candidata a fazer uma correção dessa alteração para ter uma melhora das suas recorrências, né, diminuir. Então, nem toda sinusite está 100% acompanhada de alterações anatômicas, e a superindicação de cirurgias é uma coisa errada, né, que a gente vê bastante. Porém, se você tem junto quadros de recorrência com essas alterações, se você fizer o tratamento, com certeza você vai ficar melhor, né? Você vai ter uma melhora do padrão respiratório e das crises. Então, é muito individualizado, igual vocês estavam falando, né? Então, é sempre importante passar por uma avaliação, né? Se possível, um conjunto entre ter um otorrino para chamar de seu, um alérgico imuno para chamar de seu também. Calma, gente, calma. Não é antibiótico. Isso, nem tudo. Eu sei que a gente tá com um pouquinho o tempo estourado, mas aguenta aí, Didi. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, que não tava no tópico. Não é sacanagem, não. Não, tô Pô, olha pra mim e dá risada. tô indo. Inferno. Não, tô rindo sou eu, então. Você também é. Os alunos odeiam isso. Seguinte, uma pacientinha, claro que não é o tópico, mas a gente tem que aproveitar a Raiza que tá aqui, se bem que ela é daqui. Uma pacientinha que tem uma rinocinusite alérgica, alguma coisa, e concomitante junto tem uma asma. Uma coisa interfere na outra e a outra interfere numa coisa? Sim. Fala um pouquinho pra gente disso. A gente sabe hoje que os órgãos se comunicam, né, gente? Então, assim, por exemplo, às vezes uma pessoa tá lá com aquele mau hálito, aquele fedor, você acha que, sei lá, tá com problema no dente, tá com uma cárie, alguma coisa, pra mim tá no estômago. Você tratou o estômago, você melhorou a boca da pessoa. Então, são as vias únicas, né? Boca, estômago, nariz, pulmão. Então, às vezes a pessoa tá com aquele falta de ar, aquela chiado. Então, você vê, poxa, será que se eu tratar... Óbvio que, né, na crise você vai tratar o pulmão. Sim. Mas muitas vezes, apenas tratando o nariz, você consegue tratar o pulmão. A pessoa realmente melhora bastante. Algumas não. Algumas a gente também tem que entrar com medicamento broncodilatador e tudo. E vice-versa também. E vice-versa. Né? Se tiver algum quadro pulmonar que você diagnostica, vale a pena a gente sempre avaliar essa parte dos seios paranasais também. Sim. Mas legal, bom demais. A gente tá com o nosso tempo bom, né? Vocês têm mais alguma consideração para fazer? Não, Acho que é isso. só calma, gente, só calma. Não Calma. use antibiótico, Nem calma. tudo é antibiótico, pessoal. É o menos do menos do menos de tudo, entendeu? Bom, beleza. Eu queria agradecer as nossas beldades do Respira Comigo. Tá? Queria agradecer muito a Rai. Rai, gostei. Rai. Quero que vocês curtam lá os nossos episódios, assistam, divulguem, porque é muito importante a gente ter esse cuidado com a respiração, né? E vamos terminar? Vamos. Respira comigo? Respira comigo.